Au, au, au! Vem com a viral! Eita! Aê! Esse podcast de hoje a gente vai tratar de um negócio que todo mundo tá aí pirando, né? Da cabeça. E que precisa saber, né? E precisa saber. Exato. Mas a gente vai saber bastante, porque o convidado de hoje é especial. Mas você vai ficar sabendo só depois da nossa vinheta. Roda a vinheta! Eu pirei, não pirei. Eu pirei. Pirou? Eu venho pirando já há um bom tempo. Ai, né? gente, eu tô E pirado. o pior é que gravaram ainda. Gravaram pirando. isso? Ah, é verdade. Deu PT, pirou. Ai, mas a gente vai só trazer vergonha, aqui um grande amigo. Fala. Um psiquiatra, que é aí uma nova sensação nas redes sociais. Olha aí. Inclusive, tá? É viral. É viral com certeza. É um galã da psiquiatria, eu diria, tá? Então seja muito bem-vindo, Samuel! Muito obrigado pelo convite. Chega, ficou vermelho. 2 segundos, primeiro facinho. Nossa senhora. Bom, vamos começando então, falando por que você escolheu psiquiatria, Isso. de onde começou tudo isso, a sua ideia da psiquiatria para as pessoas entenderem de onde surgiu essa história e para onde vamos. Tá. A psiquiatria surgiu quando eu fazia medicina, sempre que tinha férias ou algo do tipo, eu queria ler sobre comportamento humano. A gente quer saber o que as pessoas fazem, o que faz elas fazerem aquilo e por que a gente é assim, né? Aí teve algumas coisas na família, morte de amigo, morte de familiar, e isso faz com que você preste atenção em coisas que antes que eu não prestava. Por exemplo, o que realmente tem importância para você. Aí foi assim que eu fui para a psiquiatria, mas é uma história muito mórbida pra gente começar. Ah, entendi. Mas assim, quando você entrou na psiquiatria, você já se apaixonou de cara? Você já entendeu que era o que você queria? Porque eu tenho vários amigos médicos e alguns dizem assim, eu tava fazendo lá as minhas... Eu tava percorrendo pelas áreas lá, né, pra entender o que eu gostaria... E não me identifiquei com essa, mas me identifiquei com a outra, mas a psiquiatria foi a paixão de primeira vista. Esse problema eu não tive, foi de cara. Ótimo. Sempre gostei de psiquiatria, foi algo que... A dificuldade foi só entender que tudo bem eu trabalhar com algo que eu naturalmente gosto muito, porque às vezes a gente pensa, não, eu gosto muito daquilo, mas é hobby. Não, a gente pode ganhar dinheiro com o nosso hobby, a gente pode ganhar dinheiro com o que a gente gosta, sabe? E a psiquiatria é a especialidade da fofoca. Pra quem gosta. Olha, Adorei. não sabia. Quero saber por que agora. Se você vai no cardiologista e você fala, nossa, eu tô ficando com a pressão muito alta, ele vai falar, sua pressão tá alta, vamos medir, vamos dar um jeito. Se você passa com um psiquiatra e você fala, nossa, eu tô com o coração acelerado, ele vai te perguntar, por quê? Ah, não, eu briguei com meu marido. O que seu marido fez? O que tá acontecendo dentro de casa? Entendi. A gente pode perguntar, porque faz diferença. Entendi. Olha aí, a psiquiatria é a área da fofoca. É a área da fofoca. Gostei. Bom saber disso. Bom saber disso. É uma novidade, na verdade, né? É o novo salão. É o novo salão. Gostei. Muito bom isso. Primeira vez que eu ouço falar disso. A gente só não conta nada pra ninguém, Pra né? ninguém, só Mas não pode a gente- espalhar. Só não espalha, né? Existe a ética, né, da Existe. psiquiatria que não pode... Sigilo médico-paciente. Sigilo médico-paciente que não pode ser contado. Inclusive, algo interessante que a gente vê muito errado, que talvez vocês não saibam, o sigilo médico-paciente, ele permanece mesmo com a morte da pessoa. Então, por exemplo, quando vocês veem, alguém famoso morreu disso, radiografia, isso tudo é ilegal. Sim. É antiético. Independente da pessoa não estar viva, você não pode falar. E mais, o fato de ser conhecimento público não quebra o sigilo médico. Você não pode comentar sobre algo de alguém famoso só porque as outras pessoas sabem. O sigilo deve ser preservado. Quem faz isso está errado, sabia? Ah, entendi. Que bom E, saber disso. e acaba acontecendo bastante, né? De vazar. Muito. Na maioria dos casos, na verdade. E faz ainda pior que isso, né? Sem ter nada a ver com sigilo, mas ainda na ética médica, por exemplo, psiquiatra não pode dar diagnóstico de gente que não atendeu. Aí você pega o Instagram de muita gente, tá lá tipo assim, fulano tem isso, fulano tem aquilo, não, fulano é isso. Você nunca viu a pessoa, você vai dar diagnóstico como? Nunca interagiu, nunca teve ali um contato, você não sabe o que tá percorrendo ali na vida dela, o que tá passando na cabeça dela, né? Fonte. Voz da minha cabeça. Só se for. Daí eu ouço bastante. Por falar em vozes da cabeça, a gente, obviamente, a psiquiatria é uma área que trabalha isso, né? Que a gente trabalha os nossos pensamentos, trabalha as emoções, trabalha tudo que é relacionado à cabeça. Nesse universo de hoje, assim, o que você considera
que as pessoas, elas estão pirando de verdade, assim? O que você tem recebido de relatos que as pessoas, elas têm mais dificuldade, assim, de lidar? Quais são os estados, emoções, o que elas têm trazido pra você? Eli, falando estatisticamente, a maior demanda de consultório, no geral, é depressão e ansiedade. Nós somos uma sociedade adoecida, isso não é novidade. Sim. Nós somos uma sociedade muito acelerada, as pessoas têm pressa, isso gera cada vez mais ansiedade. Então, assim, foco de qualquer consultório em questão de demanda é a ansiedade e depressão. As pessoas estão sobrecarregadas, estão. E o que acontece que eu acho que é problemático, que eu ia comentar, sabe, por exemplo, quando você machuca o braço e você acha, não, é aquela dorzinha leve, depois eu vejo, aí vai ver, você só escreve com o outro braço, você nem mexe mais o braço direito, mas foi deixando de lado. Sim. As pessoas estavam fazendo a mesma coisa com a saúde mental. Estão achando que é normal ficar ansioso, é normal não dormir. Ah, não, eu vou ficar acordado, deixa pra depois eu resolvo. E adoece. Aí você vê muita gente aí sobrecarregado, lidando com uma ansiedade no talo, sem falar nada pra ninguém, porque você não pode, muita gente acha que não pode falar, porque não pode mostrar vulnerabilidade, né? E do nada, cai, o rendimento acaba e algumas pessoas acabam deixando de viver. Então, voltando à pergunta, principalmente é a ansiedade e depressão, por exigências da sociedade. Tem uma sobrecarga ali, inclusive exigência de performance sem ser no trabalho. Instagram, por exemplo, ai de quem não é sarado, né? O julgamento que a pessoa tem ali em cima, o ai de quem se mostra vulnerável, ai de quem posta uma foto que não tá bonito. É muita sobrecarga, né? Era isso que eu ia te perguntar, se, tipo, que normalmente, provavelmente que com a internet esse aumento da ansiedade, da depressão, eu, por exemplo, tipo assim, eu sinto que a minha ansiedade aumentou muito depois que eu comecei a mexer, a trabalhar com internet, né? Tipo, depois de ter feito toda a correria que eu faço, e eu percebo isso. Então, eu acho que tem muita gente chegando, reclamando sobre isso, que chega pra você e fala, ai, a internet me deixa assim ansioso, tá me dando uma certa depressão. Demais da conta. A gente tem... Olha como que isso é marcante. Primeiro, a gente ainda não cresceu, de fato, com a internet. A internet deve ter surgido ativamente na nossa vida com uns 10 anos, por aí. Sim. Então, a gente ainda teve a possibilidade de certas formas, ir se moldando. E tem muita gente que aparece porque antigamente era a grama do vizinho, agora é a grama do vizinho da cidade inteira. São Paulo inteira a gente tá vendo. Mas sobre isso, algo que tem marcado muito é essa nova geração. Imagina o pessoal que no ensino médio estava todo na pandemia, que estava dentro de casa, que não teve nem desenvolvimento da parte social nesse período da adolescência, que foi tudo por Instagram. É gente que vive de rede social. Eu conheço pacientes que, por exemplo, acham que tem relacionamento com pessoas famosas simplesmente por serem fãs. Sim. Acontece muito. E acontece muito, né? Acontece muito. Acontece muito. E muito. acho no sentido de que direciona a energia de vida para aquilo de uma forma que não é saudável. É ótimo você ser fã de alguma coisa, tudo bem, mas eu digo assim, de achar, não, eu tô triste porque fulano... a Billie Eilish começou a namorar fulano. Sim. E adoecer. Muito. Nossa. E adoecer. Isso é bem comum, isso é mais comum do que muita gente imagina, né? Existe até um termo pra chamar normalmente essa galera, né? Stalker? Stalker. Ah, tá. Stalker. Mas aí tem outras coisas também. Já é um pouquinho a mais. Porque aí tem todo o comportamento de ir atrás da pessoa, comportamento de perseguição, porque às vezes você só gostar de algo, só ter uma energia grande direcionada ali é uma coisa, mas você de fato invadir a privacidade da pessoa, né? A gente tem até aquela série conhecida da Netflix, verdade, teve essa série que teve... Baby Rena também. Baby Rena, que ganhou um tanto de prêmio. Que ganhou vários prêmios. Porque mostra exatamente como o comportamento da sociedade atual está acontecendo, alimentando né? Isso, sim. Alimentando esse tipo de... tudo a ver com a questão da saúde mental, né? Tudo tem a ver com a questão da saúde mental. O interessante do Bebê Rena é que foi, acho que, se não me engano, o cara que escreveu é quem passou por aquilo, por né? Isso. E ele se expõe muito da questão da vulnerabilidade ali. Você não acha você acha, mas não tem quase nenhuma pessoa sã ali sendo representado na tela, né? E você vê que, tipo, a gente tá tão em busca, principalmente quem trabalha com a internet ou quem é artista, tá tão em busca de ter alguém que gosta de você que por um determinado momento ele acha até legal ele ter aquele tipo de fã, de seguidor, que você vê que até... De existir alguém que dá que supre aquele carinho, que supre aquela necessidade, mas né? que a gente vai pro ponto da saúde mental dele também, que ele tá tão em busca de ficar famoso, que ele se depara com aquilo e passa a gostar, assim, por um determinado momento, né? Sim.
Eu imagino isso pra vocês, né? Porque, por exemplo, vocês têm essa exposição toda, as pessoas veem vocês, quem vê a gente na internet, às vezes acha que tem o direito de julgar, de cuidar da vida, sendo que a vida é de vocês. Direcionar a vida, né, na verdade. É bom quem dá opinião para ajudar, quem comenta sobre o episódio, mas onde que eu vi alguém comentando sobre... lembrei, teve a treta, teve uma situação esses dias... Pode expor, se você quiser expor a treta. Olha ele querendo saber da fofoca. Ele falou que a psiquiatria era a área da fofoca, então vamos lá, né? Não tem nada a ver comigo, é só um comentário que ficou na minha cabeça. É que teve discussão entre dois criadores de conteúdo. Conteúdo adulto, né? Conteúdo adulto. Eu vi isso em outro canal que foca na questão LGBT. E uma das pessoas que estavam comentando no Instagram comentou, não, eu consumo um conteúdo dele, a partir do momento que eu consumo eu posso dar pitaco na opinião dele. Gente, não! Não, né? Aí, meu querido, você tem que procurar o consultório aqui. Pode marcar. Marcar que você tá precisando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Urgente. Quando você está pagando pelo conteúdo, você tem direito ao conteúdo. Parabéns, aproveite o conteúdo. Não sobre a vida da pessoa. Muito bom você falar isso, porque as pessoas, elas ultrapassam certos limites, né? E assim, o nosso limite vai até onde o do outro começa. Isso é uma frase que eu entendo e quero que as pessoas entendam isso, porque de fato é. Porque se você tem um limite que é a partir daqui, eu não tenho o que passar, porque é o respeito à sua sanidade mental, à sua vida, à sua integridade. Então eu acredito que parte daí. Mas indo um pouco mais para a saúde mental, assim, a gente falou um pouco da internet, que realmente a internet ela atrapalha muito, né? E assim, também traz benefícios, obviamente, porque você também pode ter ali pessoas que você segue que lhe inspiram, coisas legais que também ajudam na saúde mental. Mas trazendo pro dia a dia, o que você considera, assim, o que as pessoas elas podem fazer para elas, de fato, elas melhorarem a saúde mental delas, assim, em geral? Pra que não adoeça tanto. Pra que não adoeça tanto, já que a gente tá a gente tá numa era tão conturbada, mas quais são pontos, assim, que você considera que a gente pode utilizar para poder melhorar a saúde mental? Gente, eu vou ser clichê, porque eu acho que às vezes Claro. o arroz com feijão é fundamental, a gente tem que lembrar do básico. Primeiro, o que você tem que fazer para cuidar da sua saúde mental? Terapia. Todo mundo, quando achar que deve procurar um psicólogo, deve fazer terapia bonitinho. Você não gostou do psicólogo, muda. Você tem que ter vínculo. Você tem direito a testar 1, 2, 3. Se vincule, porque vai ser alguém que vai estar do seu lado. Outra coisa, atividade física. A atividade física faz, sim, toda a diferença. Não é que você tem que se matar na academia, nada disso. Faça a atividade que você goste e vai por ali. Algo que eu trabalho muito no consultório também é que, para você ter vontade de viver, a gente tem que fazer coisas que você gosta. Não adianta viver só trabalhando ou só cumprindo função. Que a gente é acostumado... A gente morando em São Paulo ainda, é basicamente um trabalho a casa. A gente tem que pôr na nossa rotina coisas que a gente gosta. A gente tem que lembrar o prazer de viver. Não basta a gente estar sobrevivendo. Lazer, né? Importante. Sim. E se você está em dúvida também, procura um psiquiatra. Vai no psiquiatra. Não quero tomar remédio, não. E no psiquiatra não quer dizer que você vai tomar remédio, não. O profissional bom, gente, o profissional bom vai pôr o remédio que precisar, pelo tempo que precisar, vai subir dose, sem medo nenhum. Mas o profissional bom sabe tirar remédio. Sim. E sabe virar pra você e falar, isso não é doença, isso pode ser um traço da sua personalidade. Nem tudo precisa de remédio, não, mas se cuida, pede ajuda. Enfim, pede ajuda. É porque existe um tabu tão grande que, tipo, quem vai pra psiquiatra já tá doente, né? Doido, já tá maluco. E que não é assim. Pelo menos eu ouvi muito isso na minha adolescência inteira. Tipo, a galera às vezes se recusa de ir por conta disso. É como você estava falando da vulnerabilidade, né? As pessoas tinham medo de falar sobre a vulnerabilidade. E eu vou até já puxar uma outra pergunta, que é quando a pessoa deve entender que ela não está ali mais no setor do psicólogo e ela tem que ir ali pro psiquiatra, ou o psicólogo tem que entender isso. Como que é essa balança, né, de equilíbrio entre os dois lados? Porque os dois trabalham com a mente, a gente sabe disso. São parceiros. Psicólogo e psiquiatra sempre devem estar andando de mão dadas. Qual que é uma questão importante? Primeiro, você sentiu vontade... Gente, vocês pegaram um copo de água simultaneamente. Parabéns pela sintonia. Você viu? Eu percebi a mesma coisa. Mas você sentiu vontade de ir, passa. Você não tem que esperar, não. Eu só vou quando eu não conseguir sair da cama. Não. Por quê? Saúde mental, a psiquiatria é sobre qualidade de vida. Então, por exemplo, vamos supor, eu acordo cedo, trabalho, tenho uma ótima funcionalidade. Tô mantendo a minha funcionalidade igualzinho, mas eu tô me sentindo assim, pra eu fazer o que eu fazia antes, eu tô gastando 100% de mim.
quer dizer que você não tá bem, você não tá usando o padrão. Você não tem que esperar a sua funcionalidade cair para procurar ajuda. Ou da mesma forma, algo diferente. Nossa, eu sempre tive um sono bom, eu sempre me senti disposto, agora eu não tô vendo graça na vida. Procura um médico, você não tem que acostumar a não ver graça na vida, não. A gente pode ajudar. Você não tem que acostumar a viver segurando uma montanha nas suas costas, não. Algo mudou, você tá diferente, acha que tá precisando de ajuda? Pede ajuda, vai atrás. E algumas coisas que a gente fala. Você notou uma mudança no seu comportamento de algo que pode ser necessário ajuda? Procura o psiquiatra. Tem algo diferente? Procura. Você acha que a medicação vai te ajudar? Psicólogo não prescreve medicação. Psicólogo vai te ajudar a lidar com as questões. E qual que é a importância disso, por exemplo? Já teve paciente que virou pra mim e falou, não adianta eu tomar remédio, porque o meu problema é dinheiro. Você vai me dar dinheiro? Infelizmente não vou. Eu não acredito. Não, mas a lógica é um pensamento concreto, no sentido de assim, meu problema é que eu preciso de dinheiro. Você não vai me dar dinheiro, então eu não preciso de você. Tem razão, eu não vou dar dinheiro. Então, por que você iria no psiquiatra? O objetivo do psiquiatra não é resolver seus problemas por você. Psiquiatra nenhum vai resolver seus problemas por você. O que a gente faz? A gente dá a medicação para servir de muleta. Porque, às vezes, o problema, ele imobiliza a gente. Às vezes, essa questão, eu tô sem dinheiro, me faz tão mal que eu não consigo trabalhar, eu não consigo sair da cama. Dormir. Aí o dinheiro não entra de forma nenhuma. Sim. A medicação, talvez, ela vai diminuir esse impacto em você para você conseguir manter a sua funcionalidade e lidar com isso. Quem vai te ajudar a lidar mais com a questão do que o dinheiro significa para mim é o psicólogo. Então tem que estar com o psicólogo. Mas a gente ajuda a não te deixar imobilizar. A gente ajuda que essa situação não te defina, não te pare, entenda? Às vezes é quase uma muleta pra gente. Perfeito. Perfeita colocação. E é importante saber essa parceria que o psicólogo e o psiquiatra têm que ter, porque muitas pessoas têm muito essa dúvida, né? Em qual procurar, o que eu devo fazer, mas principalmente sabendo que o psiquiatra não necessariamente precisa passar um medicamento pra pessoa ter que viver, né? Porque assim, se eu for ter que ir pro psiquiatra, já vou ter que tomar um tarja preta, um medicamento. Assim, 2 pontos. O primeiro, você não tem que tomar nada que você não queira. Viu, gente? Você não tem que tomar nada que você não queira. Por que eu tô falando isso? Vamos supor, você passou comigo, Luiz. Pode passar, tá? E eu te passo uma... Isso é diagnóstico ao vivo? Eu já falei pra ele que eu tô sem dormir. Fiz uma consulta grátis. Angariando paciente. Eu te passo uma medicação. Vamos supor. A medicação, não tem nada disso. É um exemplo bem aleatório. A medicação afeta a sua voz. Você trabalha com a sua voz. Sim. Não é aceitável que afete a sua voz. Você não tem que ficar com remédio. Você não tem que ficar com um remédio que você não queira. Você só tem que estar acompanhando pra gente poder trocar. Tem várias opções de remédio. Não, eu comecei a tomar um remédio, eu engordei e nunca mais eu tomo nada. Gente, tem remédio que 100% das vezes não afeta seu peso. Só que, às vezes, o médico, por melhor que ele tenha a técnica, isso é muito importante, ele não vai poder falar pra você, e você vai melhorar sem dúvida com isso. Não tem bola de cristal, nem tarô que vai ajudar nisso. Então, às vezes, precisa de tempo, sabe? Sim. Mas voltando ao que eu ia falar... teste, né? Exato, você tem que... Voltando ao que eu ia falar, você não tem que tomar nenhum remédio que você não queira e mais. Uma das coisas mais difíceis para o psiquiatra é não passar remédio. Porque às vezes o psiquiatra passa remédio para aliviar a ansiedade dele de achar que ele tem que dar um remédio pro paciente. Tem não. Se não tem indicação de medicação, não tem indicação de medicação. Você pode esperar, você pode ver mais pra frente. Você pode, enfim, não tem... Pode aguardar o tempo, dizer um pouco mais como são as reações, as emoções, Você não tem que tratar todo mundo igual, não é receita de bolo não. Olha quem tá na sua frente. E deve acontecer muito ao contrário também, né? Tipo, a galera já chega, precisa de um remédio pra dormir, precisa de um remédio pra isso. Boa, bom ponto a se falar. Isso acontece de um tanto. Tem gente que vai no consultório e chega assim, não, eu vim porque eu quero tomar Ritalina. Eu vim pegar meu clonazepam. Meu bem, não é assim não, vamos conversar. Mentira, não falo meu bem, mas a gente vai conversar. Eu sempre pergunto, mas me conta, por que você quer, o que tá acontecendo, pra ver como que eu posso te ajudar. Minha função lá é orientar. Não é um mercado onde você carimba e toma. Mas eu digo isso porque tem muito profissional que faz isso. Teve um paciente que eu atendi esse ano, inclusive, que me procurou porque ele foi em outra psiquiatra, falou, eu quero isso, isso, isso. E a médica simplesmente deu. E isso não é assim, você não trata ninguém, sabe? Sim. Mas tem muita gente que vai atrás de remédio assim, sem nem saber o motivo, sem nem saber pra quê. Às vezes a pessoa toma remédio através de automedicação, que tem muito mais efeito colateral, faz muito mais mal, enquanto tem outro que não causa dependência, não vicia e ajudaria muito mais, mas não toma porque não teve consulta, né? E não vai adivinhar. E é um ponto até importante a gente falar sobre essa questão da automedicação, né? Muita gente se medica através do Google, que pesquisou, que dava um jeito na cabeça dela, ou que servia para tal funcionalidade, e a pessoa foi lá e se automedicou.
Isso acontece muito, né? Demais da conta. Demais. Mas isso tem níveis de problema. Primeiro, a gente, a maior parte das medicações da psiquiatria não causam dependência. E essa ideia de que qualquer remédio vai viciar é uma ideia incorreta. Por exemplo, o principal tratamento de primeira linha para depressão, tipo os antidepressivos, não causam dependência. Eu tomei sertralina. Não tem como você ficar dependente, ponto. Mas grande parte das vezes as pessoas tomam, por exemplo, clonazepam, que é o Rivotril, o diazepam, o alprazolam. Esses causam dependência, tem que tomar cuidado. Além disso, tem a questão, por exemplo, de psicoestimulante. Ritalina, Venvance, independente do que diz a literatura, a gente sabe que a pessoa acaba podendo sim ficar necessitando da medicação. Tem um risco muito importante aí sim que a pessoa tem que abrir o olho. E na internet, na psiquiatria especificamente, os remédios têm umas funções muito diferentes de acordo com a dose. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um remédio que chama quetiapina. Ele é da família dos antipsicóticos. Se eu falo para alguém, vou te passar a quetiapina, se joga no Google. Não, eu não tô psicótico. Não é só para isso. A quetiapina é um remédio que vai de 25 miligramas até 900. É uma variação de 36 vezes. O efeito antipsicótico dela é de 600 a 900. Então, tipo assim, até 100 miligramas ela tem efeito para dormir. A dose máxima da quetiapina para sono é de 100 miligramas, ela ajuda também na questão da ansiedade. Ela tem efeito antidepressivo de 100 a 300, estabilizador de humor de 300 a 600. Então, assim, não adianta só jogar no Google, por exemplo, qual que é o melhor remédio para isso? Não adianta. Na psiquiatria, você vai precisar ter um médico do seu lado, porque a gente tem muitas vírgulas ali, muitos porém. E não adianta tomar o remédio que seu amigo toma. Você não vai melhorar só porque seu amigo melhorou com ele. Até porque o seu problema não é igual ao dele, com certeza, né? E hoje em dia, tipo, é muito mais fácil o acesso, né? Devido à internet, essas compras, esses sites piratas que vendem. E às vezes é um produto que nem é original. Nem é original, legalizado, né? Tá achando que tem muito isso, né? O mercado paralelo, né? Tipo, o que acontece, as pessoas compram o medicamento e estão tomando. Em faculdade, então, o que tem de psicoestimulante, de receita, isso até é uma novidade aqui. Ótimo, pode falar. Ritalina e trazer informação, né? Por favor. Vamos informar até porque pessoal. Ritalina, eu escuto muitas pessoas falando, eu tô tomando Ritalina. Eu digo, gente, mas do nada, sem assim... Uma coisa é a pessoa, eu tomei a Ritalina pontual pra fazer algo específico, mas a pessoa tá tomando Ritalina do nada, tipo, pra tudo. Nisso, deixa eu contar algo antes. Isso eu até postei no Instagram recentemente. Muita gente toma psicoestimulante, Ritalina, Venvance, fala assim, eu produzo muito mais quando eu tomo. Não produz, eu vou explicar. A gente tem vários estudos falando que a pessoa que não tem TDAH e toma Ritalina e o Venvance e acha que produz mais, esse produz mais é uma sensação subjetiva. Como assim? Os estudos são o seguinte, pessoa que não tem TDAH fez uma prova sem Ritalina, vamos supor que tirou X. Depois fez a prova com o mesmo grau de dificuldade com Ritalina ou Venvance, tirou X ou X menos 2. A nota não aumenta, a produtividade não aumenta. Mas quando você pergunta para essas pessoas, qual que você acha que você foi melhor? Ela fala, nossa, eu fui melhor sem dúvida nenhuma na que eu fiz com Ritalina. Ou seja, a nota com a medicação é igual ou menor, às vezes até piora, mas a sensação de produtividade, a sensação de ter ido bem, aumenta. E por isso é muito fácil você ficar dependente, muita gente quer. A pessoa acha que está fazendo um tanto. Por exemplo, às vezes, em 2 horas eu faço um relatório. Eu tomei Ritalina, às vezes eu vou... eu tomei o Venvance, demorar 6 horas para fazer exatamente o mesmo relatório. Mas eu vou começar, vou mudar, vou fazer isso, eu vou apagar, vou escrever, vou ficar 6 horas investido ali. Nossa, eu fiquei 6 horas focado. Só que seu rendimento final foi um relatório. Sim. Igual teria sido ser um ontem. Entendi. Isso, a qualidade final do resultado. O resultado é igual. É igual. E eu acho isso interessante que eu tenho um conhecido que ele é compositor. E ele fala justamente isso, que ele compõe melhor e mais quando ele tá usando o Venvance. E faz sentido ele se sentir assim, porque é isso que acontece, aumenta a sensação subjetiva de produtividade. Não, mas eu tenho TDAH. Se o psiquiatra te falou isso, tem que acompanhar. Por quê? E outra coisa, gente, não, eu fui no psiquiatra, uma consulta falou que eu tenho TDAH. Vai em outro. Não é um diagnóstico de sentou e já ia perguntar sobre isso, o TDAH ia ser o próximo tema, porque eu tô vendo muitas pessoas tanto banalizando, né, essa história do diagnóstico do TDAH. O TDAH se tornou Parece que virou... É o novo hit do momento. Exatamente. Parece que todo mundo quer ter... Cláudia Leite, inclusive, falou no próprio trio dela, numa micareta, falando que era o TDAH dela, que a doutora dela tinha falado do TDAH. Tô minimizando. Assim, eu sei, ela é uma artista, mas tem muitas pessoas falando, porque o TDAH, então as pessoas estão colocando desvio de comportamento, pensamentos diferentes de um comportamento que são aceitáveis, estão colocando tudo culpa no TDAH.
né? Eu não tô citando ninguém especificamente, mas fala um pouco sobre a história do diagnóstico do TDAH, porque eu vejo muita gente dizendo agora que, assim, eu tenho TDAH. E eu digo, fulano tem TDAH. Qualquer pessoa agora tem TDAH do nada. Parece que eu não Esse assunto rende tanto, porque tem tantas coisas para abordar. Primeiro, vou falar uma coisa parecida, tanto para um positivo como para um negativo. Um ponto negativo, que as pessoas não vão gostar de ouvir, mas isso é verdade. A gente tem uma banalização. A gente tem uma banalização do diagnóstico. Tem muita gente indo atrás querendo um diagnóstico que, de fato, não condiz. Em contraponto, isso é algo importante reforçar, principalmente sendo psiquiatra. A gente teve um aumento de diagnóstico real. Por quê? No passado, a gente tinha muito subdiagnóstico de TDAH. Muita gente com TDAH não era diagnosticado. Então, é muito bom que tenha mais diagnóstico. A gente precisa que as pessoas falem mais mesmo, igual está falando, e tenham um diagnóstico para a gente poder ter intervenção. Precisa ter mais diagnóstico de TDAH. Mas precisa ter mais diagnóstico de TDAH bem feito, pelo amor de Deus. Esse que é o ponto principal. Que vá no médico responsável para você ter o diagnóstico, né? Não auto-falar e... Exato. E olha, gente, o diagnóstico de TDAH pode ser dado pelo médico mesmo, mas precisam de várias consultas. O médico tem que te conhecer. Por quê? Às vezes, nossa, eu não consigo prestar atenção. Esse ano eu não presto atenção em nada. Mas esse ano eu tô num divórcio, minha ansiedade tá a 1000. Você não dá diagnóstico de TDAH na pessoa que está num período de crise, por exemplo, com ansiedade descompensada. E isso, assim, se é a primeira vez que você está conhecendo ela. Você tem muita coisa que você tem que olhar ali antes. E TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso significa? É sobre o desenvolvimento do cérebro. Então, a pessoa já tem sintomas desde a infância. Ah, não, tem gente que vai ter sintomas só adulto. Isso é, assim, raro, mais raro, mais raro. É raro de um tanto. Enfim, é muito raro. E geralmente está sempre na infância. Então não adianta, não. Você está assim agora que você tem que. Não. Mas mais do que isso, voltando, a gente não deve usar TDAH para justificar comportamento. A partir do momento que eu sei que eu tenho TDAH, eu vou procurar medidas para fazer isso, vou saber. Mas é igual a modinha a culpa é da dopamina. Não, gente, a culpa não é da dopamina. A dopamina não é um vilão, não é o neurotransmissor que faz a gente fazer isso ou aquilo. Porque agora vocês já viram, não, né? Eu preciso de dopamina, eu tô indo atrás da dopamina. Dopamina não é um vilão, não. É um neurotransmissor. E o problema é quando as pessoas usam o TDAH da mesma forma que usam signos. Sim. Querem usar para justificar o comportamento. Exatamente, esse era o ponto que eu tava falando aqui. Que as pessoas, elas estão usando o TDAH, usando o desvio de comportamento, de personalidade, para poder dizer que tem um diagnóstico de TDAH. E isso é muito perigoso e ainda bem que existem profissionais para poder fazer esse diagnóstico, de fato, de pessoas que precisam tratar o TDAH, né? Porque o TDAH afeta muito a vida de quem tem. Eu falo isso porque, não lembro se eu já comentei com você, amiga, eu tive o diagnóstico de TDAH com 9 anos de idade. 9 anos de idade. Olha isso. 9. Isso é exceção, porque eu tô com 30. Alguém ter diagnóstico disso, minha família brilhou, merecem 5 estrelinhas. Demais. E eu comecei tratamento com 9 anos de idade, eu comecei medicação, eu comecei a fazer atividade física, eu comecei a fazer terapia. Então, isso mudou a minha vida completamente. Tanto que, hoje em dia, se eu passasse uma consulta e a pessoa fosse me avaliar sem considerar a minha infância, o que deu origem, falar, você não tem TDAH. Primeiro que eu tô medicado, né? Segundo, que o objetivo... Quando a gente fala... Melhor fala do psiquiatra. Né? Sempre. Se é algo do neurodesenvolvimento, se você intervém na hora certa, isso muda. Isso é bom pra quem tem TDAH e tá me ouvindo, gente. Se você tem TDAH... toma remédio. Se seu filho tem TDAH, ele precisa tomar remédio sim, porque, para vocês terem ideia, os psicoestimulantes são os remédios que a gente tem mais eficácia comprovada na psiquiatria, que você vê o efeito mesmo. Ter um diagnóstico precoce e tratar TDAH muda a vida. Pode mudar a vida da pessoa. Algo que você não entendia pode fazer toda a diferença. Então, assim, TDAH é algo muito sério, algo que tem que ter muita atenção. A minha campanha de levantar o dedo é: passe com profissionais que vão prestar atenção, não vão te dar um diagnóstico só porque você quer, para você ficar indo em consulta e virar amiguinho dele. Sim. Não faça isso. Vai alguém que realmente vai ser sincero e vai ser transparente com você. Nossa, muito bom. Fiz propaganda, muito né? Bom. Não, mas é isso. A gente precisa que você faça... A gente precisa que você faça a propaganda, levante a bandeira e traga a informação da forma que ela precisa ser passada. Porque, de fato...
esses pontos que a gente escuta, é o que eu sempre falo pro público, é o que eu sempre falo pras pessoas, que a gente quer trazer os assuntos aqui com leveza, obviamente, trazendo ao nosso dia a dia, mas trazer a informação do jeito que ela tem que ser passada pra poder a gente melhorar, transformar a vida das outras pessoas, é a melhor coisa que tem. Porque cada um é profissional dentro da sua área. Nós somos comunicadores, você é profissional da área da saúde, e a gente estar conversando aqui sobre esse assunto, ele pode transformar a vida de muita gente. Era isso justamente que eu ia falar, que tipo, a gente às vezes até sabe que precisa ir no médico, mas fica relutante pra não ir. Mas ouve um profissional falando e eu espero que esse episódio sirva muito pra ajudar essas pessoas que sabem que precisam ir, mas ouvindo agora um profissional da área falar, realmente eu tenho que de fato passar porque perdi meu sono, não tô conseguindo. Eu tô aqui, já vou sair com minha consulta marcada. E um médico desse, né? Um médico desse dá pra fazer uma consulta boa, né? Olha pro Eli. Eu tô entendendo por que você quer sair com sua consulta marcada. Não, eu preciso mesmo. Ouvindo aqui, realmente eu tô decidido aí. Mas é que você é DJ, você tem dificuldades pra dormir, né? Isso de dormir é interessante, porque quando falam em remédio pra dormir, o que é o primeiro que vem na cabeça? Rivotril. Todo mundo pensa, Rivotril. Só que, gente, novidade. A gente tem muitos remédios pra dormir que não causa dependência, não vicia, e você não precisa tomar tudo, vários. Só tem que ir no profissional certo. Porque assim, não é porque você, eu não vou tomar remédio, vou ficar dependente. Não, tem 1 milhão de remédios que não causam dependência. Pode ir tranquilo. Que legal saber disso. É interessante saber disso, porque eu também achava que todos causavam dependência. Sim. E é bom saber que existe... A maior parte não causa. Não, né? Exato. Olha que legal. Geralmente, não é regra, não é assim. Pra ninguém falar, doutor falou não, doutor não falou isso não. Doutor vai... Exemplifica, doutor. Só dando de exemplo. Os remédios que têm mais risco, geralmente, de dependência, são aqueles que são receita azul e amarela. Não é regra. Por exemplo, até ano passado, o Zolpidem era receita branca. Hoje em dia não é receita branca, já é receita azul. Mas o de receita branca é bem raro causar dependência. Isso é uma informação interessante pra gente. Tá vendo aí? Muito legal. Eu achava que a maioria a maioria não, que todos trazem essa dependência, né? Nas pessoas. Mas é bom a gente estar falando sobre isso. E outra dúvida também. Eu sou DJ, vivo muito na noite. E eu vejo, às vezes, as pessoas recorrerem ao remédio por um certo vazio que elas sentem, né? Tipo, é a maneira mais fácil delas irem pro remédio. Mas eu chego a reparar o olhar vazio, assim, mas não procura um médico responsável. Você acha que é muito comum você atender gente que chega pra você e fala, eu procuro a saída do não remédio? Tipo, você às vezes toma até a mais do que você recomenda. É triste. Mas eu vejo muitos casos assim. Mas o principal ainda, tocando nesse assunto, é mais fácil as pessoas recorrerem às drogas, o que deixa ainda mais complicado. Muita gente tenta preencher vazio com prazer imediato. E geralmente droga traz prazer imediato muito mais rápido. Aí às vezes as pessoas vêm quando as drogas já causaram um problema. Vêm pedir ajuda para lidar com esse problema ao invés de ter pedido ajuda antes. Falando nisso ainda, Isso, inclusive, esse seria a próxima pauta, o próximo assunto, né? Te cortando um pouco sobre isso, já que você já ia entrar nesse assunto das drogas. A gente sabe que eu tenho até pesquisado muito, né? Eu tenho pesquisado bastante sobre o comportamento das pessoas, da noite, de como vai acontecer, até porque eu vou fazer uma festa, né? Agora, dia 17 de maio vai acontecer uma festa que eu vou fazer, que vai ser muito legal no rooftop. E eu tenho pesquisado muito o comportamento da sociedade, de consumo, do que elas fazem, porque a gente sabe que as pessoas buscam também válvulas de escape ali, né? E as drogas, elas existem desde que o mundo é mundo, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco da relação das pessoas com a droga, porque eu não queria também nem fazer apologia e, ao mesmo tempo, também não apontar, né? Porque, assim, tem gente que usa como válvula de escape, usa como uma forma recreativa, mas eu não queria apontar de uma forma como se a droga fosse a maior vilã da vida da pessoa. Sim. Nesse ponto é importante a gente não ser hipócrita. Isso, exatamente. É fundamental. Por exemplo, vou falar a minha visão como profissional. Sim. Primeiro, a minha visão como profissional de forma geral é uma psiquiatria prática, mais do dia a dia. Você tem que saber a pessoa que você está conversando e ser realista. Tem gente, por exemplo, se já teve algum episódio psicótico, psicose a pessoa tem uma quebra da realidade. Qualquer momento que a pessoa usar
A droga, ela corre o risco de ficar psicótico. São pacientes que eu vou virar claramente e falar, eu preciso que você não use. Se você usar, você está colocando sua vida em risco, ponto. Já eu tenho pacientes, por exemplo, que vão usar recreativamente. Se eu virar e falar, você não pode usar, a pessoa simplesmente não volta em consulta comigo. Primeiro que assim, eu não mando em nada, eu não posso falar como se eu tivesse esse tipo de autoridade, Não né? determina a vida da pessoa, né? E segundo que não tem diálogo, a gente tem que conversar. Por exemplo, você está usando o quê? Vamos conversar. Como que isso está te fazendo mal? O que pode acontecer? Deixa eu te mostrar os riscos, porque pode dar muito ruim. Enfim, a gente tem que ter diálogo e saber o que a pessoa quer. Não devo julgar meu senso de moral na outra pessoa. Claro. Ao mesmo tempo que eu não devo diminuir. Vou dar um exemplo aqui que, novamente, é algo que as pessoas às vezes não gostam de ouvir, mas que isso é tão preocupante, gente. Uma das drogas mais comuns, que na nossa sociedade considera mais leve, é a maconha. Até porque você vai comparar a maconha com algumas outras drogas, a gente fala, não chega nem perto. Ok. Só que uma coisa que a gente tem muito maconha induz muito psicose. A gente tem muitas pessoas tendo episódio psicótico por causa de maconha. Então é muito importante a gente saber história familiar. Por exemplo, eu tenho um irmão, tenho um tio que tem esquizofrenia ou bipolaridade, não deve usar esse tipo de droga, porque a maconha não é uma droga estimulante, nem uma droga depressora. Ela entraria no tipo das drogas perturbadoras, ela altera a percepção da realidade. Isso é muito complicado, sabe? E outro ponto, outra coisa que as pessoas não sabem, mas para reparar. Quem fuma muito pode ter uma coisa que a gente chama de síndrome amotivacional. É quando, por causa da maconha, a pessoa não tem vontade de fazer nada. Fica aquela indiferente, não vê graça em nada, não tem animação e tal. E esse tipo de fala, eu já até tinha feito um post sobre isso, eu nem cheguei a postar, quer dizer, eu fiz, né? Escrevi. Não postei porque, às vezes, a nossa sociedade vai com períodos onde o pensamento é em bando, né? Se você fala algo, não, a maconha é super do bem, alguém solta um comentário falando que não é simples assim, vem Deus e o mundo pra cima de você. Principalmente agora que a gente tá numa época que, obviamente, existem aí os canabinoides que fazem, de fato, a diferença na medicina. Eu quero ressaltar aqui, como uma pessoa formada em química, inclusive, trabalhei anos na indústria farmacêutica, o avanço que isso tá tendo agora dos canabinoides para poder tratar epilepsia, esquizofrenia, né? Essas doenças, dor crônica e ansiedades. Dor crônicas e ansiedades. Tem surtido muito efeito, né? A medicina tem avançado bastante. Quero parabenizar os cientistas, inclusive, com isso, em conjunto com psiquiatras que têm usado para poder tratar certas doenças e certos distúrbios, e isso é muito legal, né? A gente perceber que algo que poderia ser considerado uma droga pode ser usado para poder usar como tratamento de saúde, de bem-estar, de vida, né? Isso é muito interessante. Então, vale pontuar o seguinte, a gente já tem estudos com eficácia comprovada, a gente tem o canabidiol separado, tem a quantidade de THC também, para saber como vai usar, principalmente para ansiedade. Não é primeira linha, então assim, não é chegando no consultório, eu quero tomar. Não. Testou 1, testou 2, foi testando, não deu certo, aí sim você toma e tem eficácia comprovada e pode ser utilizado. Mas o que a gente tem que ressaltar? Que a eficácia do canabidiol é ele separado, não é o cigarrinho bolado. Então, assim, o canabidiol da maconha pode fazer muito bem. Pode, verdade. Então eu vou fumar. Nope. Calma aí, né? Exato. Essa diferença tem que ser... E é muito importante. Tem que ser clara, né? Para as pessoas elas entenderem para que elas estão usando, por que elas estão usando. A gente tem que ter médicos que não são caretas a ponto de falarem não simplesmente por preconceito. Sim. E a gente tem também que entender que a gente tem estudos, pesquisas direcionando linhas de cuidado. Sim. A gente não vai começar, por exemplo, com a 4ª linha de cuidado sem ter uma indicação específica. Novamente, converse com o seu médico. Conversa, fala o que você tem vontade. O mais importante, quando eu passei também por exemplo, eu hoje sou o louco da consulta, eu marco consulta pra tudo. Você se cuida. Não, eu cuido. E eu entendi que a prevenção, ela é a melhor coisa. Fazer exames e ir ao médico de fato pra poder fazer acompanhamentos é a melhor coisa que existe realmente, porque você previne qualquer coisa. É por isso que eu estou sempre bem, porque você previne qualquer coisa que pode vir a existir. Sim. Você vai ali entendendo como é que você caminha de dentro pra fora, inclusive, né? Exato. Mas ainda nesse tema de entorpecentes, eu não gosto de chamar de drogas, eu gosto de chamar de entorpecentes químicos, existe
né, que tem assolado aí a sociedade, né? A gente tem percebido muito que são metanfetaminas, né? Eu queria falar um pouquinho sobre ela, porque eu acho que existem muitas pessoas utilizando e causa, de fato, uma dependência, né? Como é que isso afeta como é que isso afeta, porque tem afetado relações, tem afetado o trabalho. Eu conheço pessoas, inclusive, que realmente estão em estados deploráveis, né? Assim, que adoraria poder ajudar muito mais, né? A gente tenta ser próximo ali de algumas pessoas que, de fato, a gente tem um carinho, uma proximidade, que quer ver a pessoa bem, quer que ela saia daquele estado. E aí eu queria falar um pouquinho, né, que é a famosa Tina, né, que é o Crystal, que as pessoas têm usado. Por que ela causa essa dependência, né? Vamos falar agora com químico, psiquiatra e uma pessoa que tá na noite também, que sabe que as pessoas utilizam, né? Muito demais. Algo interessante sobre isso, gente, é que o mecanismo, apesar de serem os mesmos neurotransmissores, a forma que as drogas causam dependência são diferentes. O que isso significa? Tem droga que você vai ter que usar trocentas vezes para ficar dependente. Tem droga que você pode ficar dependente no primeiro uso, que é uma roleta russa. A metanfetamina é um exemplo. Essas drogas, então, pode acabar... Não, eu só usei uma vez para experimentar. Você pode ficar dependente, pode ter muito prejuízo, muito. E no caso da metanfetamina, um dos problemas que a gente tem, que assola principalmente a nossa comunidade, LGBTQIAPN+, é a questão do sexo químico. Por quê? Você tira a droga só do meio de festa, não, eu só uso quando eu tô em festa, então é uma coisa... que já é ruim, mas é uma coisa. E quando você passa a usar ela para ter relação sexual, você vai se adaptar a ter relação só com ela. Aí imagina, eu sou um homem jovem, eu quero fazer sexo. Não, eu vou precisar usar. Aí a pessoa passa a usar sem parar, aí entra nesse ciclo. Aí tem a questão das DSTs, é muito importante reforçar a questão que a gente tem o PrEP disponível aqui no país, né? Sim. Isso sempre é muito bom. E aproveitando esse gancho, para quem não sabe o que fazer, tá sem orientação, a gente tem na Unifesp o PROAD, que é um ambulatório pelo SUS para dependência química. A fila de espera é bem grande, então não é tipo de coisa, eu quero, eu vou agora, não. Só tem um pouco de paciência. Mas existe. Além do CAPS, a gente tem o PROAD. E eu sei também que na USP tem um ambulatório especificamente para metanfetaminas. Mas, gente, o uso de metanfetamina pode ser devastador. Eu tenho muitos pacientes... primeiro, droga não tem cara, né, gente? Isso é um estereótipo muito antigamente. A pessoa é linda, não usa assim, não tem nada a ver com isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada. Classe social, isso já foi passado para trás, inclusive. Sim. E isso é uma coisa da metanfetamina, da que chamam de Crystal, da Tina. Tem muita gente com muito dinheiro, muita gente muito bonita usando, ficando dependente, aí a vida desanda de um tanto. E é uma doença. E na psiquiatria, a gente também não chama de droga, não. A gente chama de substância. A gente fala de transtorno por uso de substância, sabe? Certo. E é muito difícil, porque as substâncias vão afastando as redes de apoio e a pessoa fica sozinha. E quando a pessoa está sozinha, é muito difícil parar de usar. Então, quanto antes quando a gente vê algum amigo em algum tipo de situação, quanto antes a gente intervir, melhor é. É bem complicado. Importante, e né? a nossa ajuda ali pode fazer toda a diferença. A nossa ajuda como ser humano. Ótimo. Então, se você tem alguém aí próximo de você que faz uso de alguma metanfetamina, alerte, tente cuidar, traga para próximo, indique Samuel, que pode fazer esse cuidado. Eu acho importante. Cuidado da vida sempre é importante. Cuidar dos nossos amigos, de quem tá próximo da gente, é muito importante. Agora a gente mudando um pouco de assunto, né? Trazendo um pouco para você, de fato, a gente falou, saindo das substâncias e indo para o corpo inteiro. Delícia. O corpo inteiro. Vamos falar um pouquinho por que você deu start agora a falar na internet, a se expor um pouco mais, trazer o seu conhecimento como psiquiatria, né? Como psiquiatra e de psiquiatria para as pessoas. O que foi de fato aí que te deu essa luz? Né? Gente, foi de tanto passar raiva. Não. É porque às vezes a gente mexe no Instagram, né? Você tá mexendo no Instagram, você vê tanta gente falando asneira. E você vê gente com os partes de fala gigantesco falando asneira, falando tanta coisa errada. Eu falei, eu não acredito que eu tô vendo isso. E o que me chama mais atenção, que esse é exatamente o que eu tô tentando fazer diferente. A maior parte... eu tenho a impressão que muitos dos psiquiatras ou dos profissionais de saúde mental fazem post como se estivessem falando em congresso para outros psiquiatras.
Não adianta, gente. Você quer fazer ciência, faz ciência em local de fazer ciência. Se você quer se comunicar, aprenda a mudar a sua linguagem. Porque, por exemplo, adianta eu chegar aqui para vocês falar, então, a gente tem que usar um inibidor seletivo, porque ele vai atuar no receptor 5HT2, não adianta nada. Tô só mostrando... De uma forma totalmente técnica, né? Tô só mostrando que eu sei, isso não resolve. E a maior parte das pessoas que eu vi se comunicam assim. Falei, não, eu quero começar a me comunicar do meu jeito. Tanto que os meus posts são 0 produzidos. Tem as fotinhas bonitinhas, né? Mas o principal é o conteúdo escrito, que é compreensível para as pessoas entenderem. Ótimo. Tanto que já pra criar conexão com as pessoas, de fato, né? Já apareceu um tanto de agência oferecendo para fazer as minhas publicações. Eu falei, por enquanto não, porque eu acho importante o jeito que eu tô fazendo. Tipo, a minha primeira publicação foi assim, pode beber tomando remédio? O que eu devo fazer quando eu for beber? Pode beber tomando remédio. Na maior parte das vezes, você deve continuar tomando seus remédios normalmente. Existem exceções, eu mencionei as exceções e tal. Mas quando você vai num psiquiatra, o psiquiatra te fala, não, você pode beber, mas lembra disso, esse remédio vai te deixar sensível. Então toma cuidado. Esse você vai ter que beber água. Não falam sobre isso, deixam o tabu crescer. Eu sentia falta de um canal de comunicação direto, tipo assim, de mim para você, para que a gente consiga dialogar. De uma forma bem clara, né? De uma forma clara e acessível. Porque as pessoas, elas não vão saber das coisas, elas são leigas, de fato. Exato. Em E não certos tem que saber. assuntos. Exato. Não, exatamente. Então é importante você abrir de uma forma clara e objetiva para que as pessoas não fiquem perturbadas ali, querendo entender algo. Que leiam e não entendam, Isso cria estigma, cria medo. Uma das publicações que eu fiz, logo em seguida, foi assim, quanto tempo leva para o antidepressivo perder o efeito? Muita gente ia falar, não, meu para de fazer efeito. Não para de fazer efeito. Esse é um ponto interessante. Por exemplo, não, antes eu tomava, eu fiquei bem, agora eu não estou mais bem. Provavelmente porque a situação ao seu redor mudou e aquela dose não é mais bastante para segurar. Tem que ter esse tipo de diálogo. Tanto que sempre que me mandam perguntas, vários dos posts que eu fiz foram usando perguntas que me fizeram. Eu falei, essa pergunta é interessante. Inclusive, quem deixar a pergunta aqui no canal, pode deixar aqui e pode deixar no Instagram também. Sim. Que eu consigo no direct que responder. A gente faz. Eu queria me comunicar, eu queria que a psiquiatria não fosse só para os livros, sabe? Eu queria que a Até porque a fosse... psiquiatria é a fofoca, né? Se a gente não trouxer... Tem coisa melhor? Se você não trouxer, porque assim, entendendo que a psiquiatria é a fofoca, juntando com toda essa ciência, né, da mente, química, do corpo, das relações, de tudo, nossa, isso é um combo e transmitindo de uma forma clara e que a gente entenda. Que é um intuito. Melhor Exato, ainda. melhor ainda. E, gente, um outro ponto que eu sempre repito. Eu garanto pra vocês que, assim, pelo menos 60%, 70% das pessoas que vocês conhecem toma remédio. Ah, mas por que eu não sei? Porque não é da sua conta, não é da conta de ninguém. O remédio que eu tomo ou deixo de tomar, só diz respeito a mim. Você. Eu conto pra quem eu quiser, sabe? Entendi. E a gente falou brincando da fofoca, mas, gente, é ótimo ser a especialidade da fofoca. Mas procurem quem tem técnica, procurem alguém que fez residência, olha onde fez residência, olha se tem RQE. Garanta que o profissional que tá com você tem técnica. Porque profissionalismo, né? Na consulta tem coisas importantes. Por exemplo, o nosso vínculo, que a gente chama de referência contra referência. Você tem que se sentir bem comigo pra gente poder trabalhar junto. Só que não basta só eu ser a pessoa mais simpática do mundo, falar com você que um remédio vai fazer bem e tá fazendo tudo errado. Sim. Sabe? É importante garantir esses 2 pontos. Você tem que ter vínculo e achar alguém que tem técnica pra você poder confiar. A gente viu lá em casa o exemplo do nosso amigo que passou, não sei se está lembrado, do Jeff, que começou um tratamento, tudo... Contou pra gente e o tratamento tava o profissional bagunçado. Fez errado de um jeito que eu falei, eu não tô acreditando que eu tô vendo, e isso é comum. É muito comum, né? E assim, dentro do que você vem falando ali, vem se expondo no Instagram, quais são os assuntos que mais as pessoas, elas batem na tecla, ou abordam, ou te perguntam? O que é que mais gera murmurinho? Assim, essa é fácil. Curiosidade, né? Essa é boa? Essa é boa de E essa falar. dá pra responder fácil. Ó, tem 3 assuntos principais que as pessoas Ótimo. sempre querem saber. O primeiro, bebidas. Pode beber, não pode. Esse foi o post que mais assim, ó, rodou. Né? Que todo mundo, ó, bebendo Esse é o principal. O outro é sobre peso. Porque peso não é brincadeira. Remédio que te faz ganhar peso deve ser trocado ou ajustado na medida da possibilidade. E de fato existe, né? Existe. Tem muito remédio que pode causar ganho de peso. E o outro que eu ainda não postei, que eu vou esperar para fazer vídeo, é justamente sobre o efeito na libido e na parte sexual. Porque muitos remédios podem, não que vão afetar, mas podem afetar a libido. Gente, remédio que afeta peso e afeta a libido não é pouca coisa. Não é frescura. A gente deve falar com o nosso médico, porque isso é qualidade de vida. Eu posso te dar o melhor remédio do mundo. Se, por exemplo, ele te impede de ter relação sexual, você vai tomar ele por pouquíssimo tempo. E é importante pontuar, aproveitando,
quando um remédio te ajuda, se você tá muito ansioso ou muito depressivo, o remédio bem feito vai aumentar a sua libido, ele pode trazer benefícios. Tem remédios que retardam um pouco a ejaculação. E para algumas pessoas isso é muito bom. É um efeito colateral positivo. Você pode durar mais tempo tratando sua saúde mental. Claro. Sabe? Olha que legal, né? Eu tenho um exemplo de um amigo assim, que ele toma antidepressivo e realmente retarda bastante o orgasmo. O orgasmo. Amigo, né? É meu amigo mesmo. E isso pode ser muito bom, dependendo. Não, mas é amigo mesmo, gente. Eu não sei nem o que é Entendi. isso. Não, é que você agora tá de relacionamento, né? Não tô mais não. Não. Aí, ao vivo, pra deixar ao vivo nada. Ou ele é com a gente. Estamos. Pra toda... Estamos. Peraí, não está mais. Não, ó, foca lá. Calma. Agora eu também quero saber, eu quero fofoca. A gente quer fofoca Fofoca. agora. Atual. Não. Tá assim ou não? Não tô mais não. Gente! Nossa, eu tô Aí sabendo. ele- Gente, olha, eu tô olha sabendo disso isso, agora. Tirando o foco ali. Saindo do Foco é na forno. saúde mental. A minha, mesmo com o término, tá boa. Nossa senhora! Não, aproveitando aqui que eu tava perguntando do relacionamento dele, eu ia falar um pouco, né, pra gente meio que já ir caminhando pro final das perguntas. Olha quem ficou né? vermelho agora. Já temos. fiquei- Joguei pra ele o ápice do eu programa, sou tímido, voltou pra tá? cá. Pra falar, a gente falar um pouco das relações, né? Eu tive um relacionamento, eu me relacionei com o Borderline. Foi um relacionamento bem conturbado, assim, em alguns pontos, mas foi muito maravilhoso em outros, né? Eu consigo colocar isso na balança. Foi um relacionamento de 2 pesos, 2 medidas, como se diz. Mas falando de relacionamentos, assim, o que você diria, assim, para as pessoas, né? Com relação à saúde mental, Porque com isso, relação... de fato, afeta muito. Afeta muito, né? Se tem uma As coisa nossas que afeta, relações, é relacionamento. elas têm sido, né, assim, algo que pontuam muito o percurso da nossa saúde mental, exatamente. né? Então eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que vai ser muito importante para as pessoas entenderem tipos de relações, o que a gente deve, o que a gente não deve, não ditando como deve ser, mas um direcionamento. Ó, primeiro, novamente, vamos com arroz com feijão. Diálogo. Tem que ter diálogo. Se você tá com Boa. alguém que você não sente que você não tem liberdade para conversar, não vai dar certo. Isso às vezes acontece, a gente sente que a gente não tem liberdade, né? Outro ponto importante é que as relações muitas vezes são contratos onde a gente cria os nossos. A gente pode ter liberdade para criar nosso próprio modelo de relacionamento. Vale pontuar ainda que nós crescemos numa visão de relacionamento heteroafetivo. Homem e mulher é assim, é assado. Nós somos gays, a gente não tem que seguir um modelo padrão. A gente pode fazer da forma que funcione pra gente. Se pra mim funciona apenas um relacionamento fechado, tudo certinho, deve ser assim, mas deve ter diálogo. Precisa ter diálogo. É algo que eu queria comentar, que você pontuou mais cedo. Isso é a minha opinião bem pessoal que eu levo pra vida. A gente tem que saber nossos limites. Se a gente não sabe nossos limites, as pessoas vão ultrapassar e vão fazer o que quiser com a gente. Por que eu digo isso? Tem certas coisas que são negociáveis. Por exemplo, eu não ligo do meu namorado sair pra festa, isso eu negocio, vamos olhar horário e tal. Mas, por exemplo, levantou a voz pra mim. Eu não aceito que levantem a voz pra mim, esse é um limite que eu não ultrapasso. A gente tem que saber limite, porque se você passa a deixar que ultrapassem seus limites, você vai desaparecer. A partir do momento que os limites não existem, você deixa de existir daqui a um tempo. Isso é bem complicado. Saiba seus limites, saiba o que você quer pra você e a pessoa que você quer pra você. É muito fácil falar isso, né? Fazer é muito mais difícil. É muito mais difícil, óbvio. E tem amigos. Não abra mão dos seus amigos, não se isso é isole por muito causa de importante. relação. E ouça seus amigos, porque às vezes... A visão externa, quem né? tá de fora vê bem melhor. É o ditado mais básico, como você falou, né? Você tá trazendo, de fato, arroz com feijão, que se a gente fizer, a gente consegue manter as relações Funciona vivas, muito, né? funcionando, né? Isso é muito Exato. legal. E uma das coisas mais dolorosas é quando você aprende que amor não é o bastante. Você amar alguém não é o bastante pra você Amor é só estar uma com alguém. pilastra, né? Você ainda tem que construir todo o resto, Todo o né? resto, exatamente. E se for preciso, mande seu namorado pro psicólogo e pro psiquiatra, isso pode ajudar também. Já vai se tratando lá do outro lado pra poder fazer a relação aqui comigo. E algo mais que você falou, gente, transtorno de personalidade não é brincadeira. É algo sério mesmo. Tanto Sim. que quando ele fala de transtorno de personalidade borderline, o outro nome é transtorno de personalidade de instabilidade das emoções. Então, as pessoas que flutuam muito, podem ter um comportamento muito disruptivo, tudo vinculado à relação.
Mas nem, pontuando para outro caso, nem tudo é transtorno, tá, gente? A gente tem até um CID, não importa falar de CID, mas que é traços de personalidade. A gente pode ter, todos nós temos aspectos de nós que não são saudáveis, mas nem por isso são transtornos. Nem tudo que a gente vê de negativo no outro, de diferente no outro, é doença, às vezes é só uma característica dele. Nem todo mundo é narcisista, nem todo mundo é sociopata, mas tem gente que é. Tem gente que é mesmo, e a dificuldade que a gente tem na relação é muito grande. E é muito importante fazer terapia. Para quem é borderline, 10 anos fazendo terapia a longo prazo tem mais benefício do que o uso da medicação a longo prazo. Que legal. É muito importante. Disso. Pode mudar a vida da pessoa. Um ponto específico, né, que eu queria que você também comentasse aqui, como que a gente pode descobrir, por exemplo, de uma pessoa, que a pessoa é narcisista, uma característica? Eu acho que aí é curioso, né? Porque... Por que vai ser tão importante eu dar diagnóstico de alguém? Às vezes, mais importante do que eu saber identificar que se alguém é narcisista, é eu saber identificar como essa pessoa me trata e como eu me sinto estando perto dela. Ótimo. A pessoa não precisa ser narcisista para me fazer mal. Entendi, né? entendi. Se tem alguém que eu vejo ali, por exemplo, só tá perto de mim por interesse, não tem espaço para ter carinho, faz eu me sentir mal... o CID pode ser F60.1, F60.2, F60.3, F o escambau, que já não me faz bem. É importante mais do que eu colocar uma etiqueta na pessoa para chamar ela de algo. A relação, né? A troca, a reciprocidade. E se não é saudável para você, o nome é o de menos. Mas voltando no que você perguntou também, você vai ver no narcisista, primeiro, um início, uma questão de dedicação a você, a ponto de te vincular a ele, depois com um comportamento... Totalmente ao contrário, fazendo você ter dependência total das emoções dele. Da vida dele, né? E sempre comparativamente, algo que chama muita atenção é que ele tem que estar por cima. Então, pode ter muitos momentos onde você vai ser colocado por baixo por pouca coisa, onde as coisas que você faz não têm valor. Isso acontece muito. É alguém que quer estar ali no foco. Mas, novamente, gente, uma coisa que a gente chama na psiquiatria é que várias coisas são espectros. Várias coisas são espectros. Então, às vezes, a gente tem critério diagnóstico para preencher, mas é espectro, não tem que ter aquilo tudo. E no novo CID que saiu, o CID-11, inclusive, a gente não tem mais as especificações dos transtornos de cada um. A gente tem transtorno de personalidade, ponto, e a única especificação é do borderline. Por quê? Porque esses transtornos de personalidade muitas vezes se misturam, muitas vezes estão juntos ali. É por isso que eu digo, se você não está dentro de um consultório, dar uma etiqueta do diagnóstico não é o principal. O principal é saber como a pessoa te trata. Se alguém não te trata bem... pode ser o Papa. Que não, Sim. Bota pra correr. Podia ser o Buda ali, não tratou bem a outra pessoa, já tá errado, né? No consultório eu não posso falar isso. Mas não, óbvio, claro. Mas o importante mesmo partindo é você cuidar ainda... da sua saúde mental. Sim, o importante é cuidar da saúde mental. Eu queria entender um pouco, né? A gente teve esse gancho aí, e aí existe também uma parte, né? Que eu acredito que seria as personas que a gente assume. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque nem sempre, quando a gente tá com raiva, a gente é definido pela raiva. Se a gente tá no momento aqui, por exemplo, apresentando um podcast, a gente tem um jeito, ou quando a gente tá com os amigos. Então a gente assume personas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é muito interessante. Se eu não me engano, o termo persona do Jung, que é da psicologia analítica, sabe? Ele fala que ele coloca persona como máscaras. Não máscara no sentido de falsidade, mas que a gente tem que ter personas em contextos diferentes para conseguir sobreviver. Por exemplo, vocês aqui, vocês estão num podcast onde vocês são apresentadores, então tem parte da personalidade de vocês que tem que ser amplificada aqui, onde tem que estar muito mais alto. Mas essa mesma parte que aqui é amplificada, pode ser que numa situação, por exemplo... de aniversário de alguém ou na casa de vocês, seja muito mais tranquilo. A gente tem comportamentos diferentes em setores diferentes. E isso faz parte, isso é assim pra gente sobreviver. Sobre não definir a gente, primeiro, a gente nunca define uma pessoa pelo momento de crise dela, né? A gente não define alguém pelos piores momentos que ela teve. Isso é muito importante. E o que eu tinha pontuado é que tudo bem se a pessoa for... Quer dizer, se você for o vilão na história de alguém, isso não vai te fazer ruim, não vai te fazer uma má pessoa, sabe? Você pode ser para aquela pessoa uma pessoa ruim e ser uma boa pessoa. Você não vai ser definido por uma atitude sua. Mas a gente repete isso porque tem toda aquela questão do eu tenho que evoluir, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que crescer, então eu tenho que perdoar. Só que não é bem assim, não. Porque... Nem sempre a gente precisa estar evoluído pra tudo, né? Às vezes fez mal mesmo. Se a pessoa foi sacana com você e te fez mal, tudo bem você sentir que você não gosta dela. Tudo bem você ver ela como uma pessoa ruim. Não quer dizer que ela é uma pessoa ruim. Ela pode ser ruim
pra você, na sua história. Sim. E respeita isso, respeita o que você tá sentindo, deixa isso fluir. Você não precisa se apagar por causa do outro. Mas, novamente, não é uma atitude que vai definir quem a pessoa é, né? E tá tudo certo a gente assumir personas pra certos momentos da nossa necessidade. vida, né? É uma necessidade. Olha que papo legal, né, Luiz? Saí daqui querendo minha consulta. Eu sei o que você quer. Muita gente... Ai, o Eli, aí, ó. O Eli sempre me deixa sem graça. Olha isso. Eu tô entendendo a consulta. Eu sei que você quer cuidar da sua cabecinha. Eu sei, eu tô entendendo. Mas agora, né, a gente tá chegando ao fim. Estamos chegando ao fim do podcast. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Bem legal, Nossa, que papo legal. A gente transitou por vários assuntos. Nossa, vai dar... inclusive, gente, a gente não falou no começo do podcast, mas esse nuzinho dele aí, é de Minas, né? É mineiro mesmo. Esse sotaque é de Minas. De Minas. Muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É realmente um prazer pra mim. A gente é amigo, né? A gente tá sempre junto, a gente conversa. Tô extremamente feliz a gente ter gravado esse podcast, porque traz muita riqueza de conhecimento, de detalhes, de informação, de coisas que as pessoas estão o tempo inteiro buscando saber. Sim. Vamos ter muitos momentos pra gente colocar aí nas nossas redes sociais. Quero que você fale muito mais nas suas redes sociais. Amém. Ao invés de ser só post estático, fale de fato, porque isso conecta realmente com as pessoas, faz com que as pessoas entendam qual é o tom, qual é a informação que você quer passar. Quem tá do outro lado. Exatamente, quem tá do outro lado. E eu acho que é só o começo de uma grande jornada. Amém. Torço muito por você. Você sabe que o meu carinho, meu amor por você é enorme. Quero que seja sucesso daqui pra frente. E aproveita e já deixa também as redes sociais por aí. Já deixa as redes sociais, fala ali pras pessoas gente, e faça suas considerações finais. Meu Instagram é o mais fácil possível, é Samuel Psiquiatra. É só, Samuel Psiquiatra. Pô. Ótimo, né? Tipo assim, não tem como esquecer. Muito fácil de achar. Não tem como esquecer. E eu queria agradecer a vocês pelo convite. Eu gostei pra caramba. É a primeira vez que eu me solto pra falar assim e me senti muito acolhido por vocês. De verdade. Que bom. Obrigado de coração, tá? Aê! É isso, sigam muito. Que bom. Cuidem da sua saúde mental. Cuidem da sua saúde mental. Procurem um profissional. Procurem um profissional. Esse papo Se aqui, for esse profissional, procurem realmente. Você chega no consultório, né? Nossa senhora, dá pra fazer muito consultório. E a gente atende online também, tá? Aí, ó. É verdade. Independente de onde seja. Atende de todo o Brasil, no mundo inteiro, né? Isso aí, isso é muito de tudo. importante. Vamos Gente, aqui pra então, caminhar no meio. fiquem sabendo que a gente tá aí, né? O Viral tá cada vez mais evoluindo, crescendo, trazendo informação. A gente traz muitas coisas que são bobas, mas ao mesmo tempo informações mega relevantes. Eu gosto de transitar por isso, né? Que a gente tem que trazer informação com leveza. Eu e meu parceiro Luiz aqui, ó, a gente tá sempre em sintonia, que é muito legal. E acompanhem a gente, né? Sigam a gente, compartilhem, que isso é muito legal. Acompanhem o Samuel. Lembrando também que agora é toda terça-feira às 20 horas. Toda terça-feira às 20 horas. Já sabe, aí pra você melhorar a sua semana, trazer informação pra você e pra sua família, pra quem você quiser. Um beijo e até a próxima! Tchau.